Antes de começar o vídeo, só quero alertar que terão palavras obscenas e algumas cenas um tanto que perturbadoras para alguns, então não me responsabilizo se menores ouvirem isso. Já deixe o seu like e a inscrição, e bora começar. O dia em que minha vida mudou para sempre começou como qualquer outro, isto é, até que fui empurrado para uma situação além da minha compreensão ou imaginação. Forçado a cometer atos impensáveis apenas para sobreviver. Era apenas uma terça-feira normal e, quando acordei naquela manhã, não tinha ideia do que estava por vir. Meu despertador me acordou às 8 horas em ponto. Arrastei-me para fora da cama, escovei os dentes, tomei banho e me vesti, tomei meu café da manhã e peguei o ônibus para o trabalho. Meu dia no escritório foi igualmente desinteressante, consistindo em horas de processamento de números, ligações de suporte, reuniões frustrantes com a gerência intermediária e atualização de fofocas durante meu horário de almoço. Foi só depois que saí do escritório que tive uma sensação estranha que não conseguia explicar. Assim que saí pela entrada da frente, senti um calafrio, como se alguém tivesse passado por cima do meu túmulo. Não sei como, mas uma parte de mim sabia que algo muito significativo havia mudado. Era como se algum ser malévolo tivesse entrado em mim e arrancado um pedaço da minha alma, e não houvesse nada que eu pudesse fazer a respeito. 2 incidentes ocorreram no meu caminho do trabalho para casa, que mais tarde seriam significativos. A primeira foi quando encontrei um morador de rua na calçada, a caminho do ponto de ônibus. O idoso parecia em um estado lamentável, envolto em pesadas camadas para protegê-lo do frio, sua barba branca emaranhada e desgrenhada, enquanto olhava para mim com os olhos injetados de sangue. Ele ergueu uma jarra esperançosamente e perguntou: "Tem algum troco, senhor?" Senti uma pontada de simpatia, então coloquei a mão no bolso da jaqueta e retirei um punhado de moedas aleatórias que joguei desajeitadamente no pote do homem. "Deus o abençoe, senhor", ele disse enquanto sorria para revelar uma série de dentes amarelos e manchados. "Sem problemas", murmurei sem jeito antes de prosseguir. Disse a mim mesmo que meu pequeno ato de caridade tinha ajudado, mas no fundo percebi que era insignificante. O segundo incidente foi mais desagradável, ocorrendo enquanto eu esperava no frio dentro do abrigo de ônibus vandalizado e olhava do outro lado da rua para o ponto de táxi do outro lado da rua. Um trio de caras durões estava na calçada em frente ao escritório do táxi. 3 jovens com múltiplas tatuagens e olhos malvados, rindo, fumando e cuspindo enquanto davam a conhecer sua presença. Eu via esses idiotas todos os dias no caminho para casa. Nunca conheci seus nomes e por isso batizei o trio como Moe, Larry e Champ, em homenagem aos 3 patetas, embora nunca ousasse zombar deles na cara. Eu sabia o que eles faziam naquela agência de táxis: tráfico de drogas, prostituição e provavelmente muitas outras atividades ilegais. Os fantoches eram gangsters de rua, bandidos que agiam como se fossem donos de todo o bairro. Eu odiava esses bandidos, mas simplesmente os ignorava, tentando evitar suas atenções indesejadas. Mas nesta ocasião, as minhas emoções tomaram conta de mim e olhei para os 3 com um olhar de desaprovação. Infelizmente, Moe me viu olhando e reagiu agressivamente, gritando na minha direção do outro lado da rua. "Ei, idiota, você tem algum problema ou algo assim?" Percebi então como fui tolo ao chamar a atenção para mim. Sou uma pessoa passiva por natureza e não lido bem com confrontos. Decidi ignorar Moe e baixei a cabeça, mas ele não desistiu. "Estou falando com você, seu idiota", ele jurou enquanto dava um passo à frente. Olhei para cima e vi que os outros 2 fantoches também estavam olhando ameaçadoramente em minha direção, e de repente percebi que estava em apuros. A violência poderia muito bem ter ocorrido, mas felizmente meu ônibus chegou naquele exato momento, parando no abrigo e me separando convenientemente dos meus agressores. Rapidamente embarquei, pagando a passagem em dinheiro antes de me sentar. Olhei timidamente pela janela e vi os 3 bandidos rindo de mim em zombaria aberta, enquanto Moe gritava um insulto final. "Isso mesmo, fuja, seu perdedor de merda." Abaixei a cabeça mais uma vez, sentindo-me fraco e humilhado após o encontro desagradável.
Quando cheguei à minha parada, tudo o que eu queria fazer era entrar no meu apartamento, ligar o aquecedor, abrir uma cerveja gelada fumando uma maconha em seguida e acompanhando a minha última série de box set. Mas, como você provavelmente já deve ter adivinhado, foi nesse ponto que meu dia tomou um rumo bizarro. Minha primeira indignação de que algo estava errado veio quando tentei abrir a porta da frente do meu prédio usando meu chaveiro. Tentei abrir 5 ou 6 vezes, mas sem sucesso, franzindo a testa enquanto olhava confuso para meu chaveiro. Felizmente, um dos meus vizinhos chegou em poucos minutos, usando seu próprio controle remoto para me deixar entrar. Agradeci ao meu vizinho e descartei o problema, pensando que as baterias do controle remoto deveriam ser substituídas. Mas então, cheguei à minha porta da frente e as coisas ficaram muito estranhas. Mais uma vez, meu controle remoto não funcionou e então tirei minha chave, tentando inseri-la na fechadura apenas para descobrir que ela não cabia. Fiquei pasmo, olhando para o número da porta para confirmar que aquele era realmente o meu apartamento. Meu cérebro cansado tentou entender essa situação bizarra. No início, perguntei-me se o senhorio me tinha despejado e mudado as fechaduras. Mas eu estava em dia com o meu aluguel e nunca tinha tido problemas com ele antes, então essa explicação não fazia sentido. Eu ainda estava pensando na minha situação quando ouvi um movimento dentro do meu apartamento, quando alguém começou a abrir a porta. O intruso manteve a porta presa no trinco, mas abriu-a o suficiente para que eu pudesse ver o interior. E quando olhei para o rosto do intruso, meu coração congelou. Porque de repente eu estava cara a cara comigo. O homem do outro lado da porta era meu sósia, com meus olhos, meu cabelo e meu rosto. Praticamente tudo nele era idêntico a mim. Foi como olhar para um espelho. Instintivamente, recuei, chocado e horrorizado, afastando-me da porta, mas descobrindo-me incapaz de desviar o olhar. Fiquei sem palavras, e por isso coube ao meu sósia quebrar o silêncio. "Olá, posso te ajudar?" Ele perguntou educadamente, falando com uma voz assustadoramente semelhante à minha. Percebi como ele falava com calma, e fiquei surpreso por não parecer nem um pouco perturbado por esse encontro surreal. De alguma forma, consegui gaguejar minha resposta através dos meus lábios trêmulos. Que diabos é você?" Meu sósia sorriu levemente antes de responder. "Meu nome é Paul Young e este é meu apartamento." Meu queixo caiu em pura descrença. "Eu sou Paul Young", exclamei, "e este é o meu apartamento." "Acho que você está errado", meu sósia respondeu calmamente. "Agora, acho que você deveria ir embora." Nesse ponto perdi a paciência, balançando a cabeça vigorosamente antes de cuspir minhas próximas palavras. "Isso é besteira. Não sei quem você é ou que jogo está jogando, mas vou chamar a polícia se não me deixar entrar." A resposta do meu sósia me surpreendeu e me irritou na mesma medida, quando de repente ele caiu na gargalhada. "Claro, amigo, vá em frente e chame a polícia se quiser. Desmaie, amigo." E com isso, ele fechou a porta do apartamento, deixando-me sozinho no corredor frio. A essa altura, eu estava fervendo de raiva, lutando para me concentrar enquanto pegava meu telefone e ligava para o 911 com a mão trêmula. Os policiais chegaram cerca de 20 minutos depois. Encontrei os 2 patrulheiros na frente do prédio e contei-lhes freneticamente minha história. Vi a maneira como os 2 policiais olharam para mim e notei os olhares de cumplicidade que trocaram enquanto eu falava. Acho que eles pensaram que eu era louco. É verdade que meu relato não fazia sentido lógico, mas eu precisava que eles acreditassem em mim. Por fim, convenci os policiais a subirem ao meu apartamento e confrontarem o impostor. Fui obrigado a ficar no corredor com o oficial subalterno, enquanto seu parceiro falava com o intruso que havia tomado conta da minha casa. Minha raiva só aumentou quando vi meu sósia se envolver amigavelmente com o policial na porta antes de convidá-lo a entrar. O policial apareceu alguns minutos depois e veio falar comigo. O homem que mora neste endereço é o Sr. Paul Young. Ele forneceu os documentos necessários para provar sua identidade. Ele explicou com firmeza. "O quê?" exclamei totalmente consternado. "Você deve estar brincando comigo. Meu nome é Paul Young. Esse idiota roubou minha identidade." "Você pode fornecer evidências para respaldar sua afirmação?" o policial perguntou cinicamente. "Claro,
Eu respondi enquanto pegava minha carteira. Mas assim que fiz isso, tive o maior choque da minha vida. Retirei o que deveria ser minha carteira de motorista e descobri que era um pedaço de plástico em branco com meu nome, detalhes e fotografia todas apagadas. Comecei a entrar em pânico enquanto desmontava minha carteira, retirando cartões bancários, meu passe de trabalho e até minha inscrição na academia. Mas tudo foi eliminado. Toda a minha identidade foi apagada como num passe de mágica. Olhei para os policiais com espanto, sem saber como explicar. Eu não entendo. Gaguejei nervosamente. Isso não faz nenhum sentido. O oficial superior, de repente, adotou um tom mais simpático ao colocar a mão firme em meu ombro e falar: "Olha, amigo, você e aquele cara ali parecem exatamente iguais. Suponho que vocês sejam irmãos gêmeos ou algo assim. Talvez seja uma disputa familiar. Não sei. De qualquer forma, isso não é assunto de polícia. O homem dentro daquele apartamento é Paul Young, e ele tem a documentação que comprova isso. Não sei quem você é, mas você não mora neste endereço. Então aqui está o que vai acontecer. Vamos escoltá-lo para fora deste prédio, e isso será o fim de tudo." Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. "Você não pode estar falando sério", eu gritei. "Esta é a minha casa, ele é o criminoso e você está me pedindo para ir embora? Que porra é essa?" "Eu preciso que você se acalme, senhor." O oficial respondeu com firmeza. "Fui paciente até agora, mas chegamos ao fim da linha. Você tem duas escolhas, amigo. Ou você sai voluntariamente, ou nós o prendemos por invasão de propriedade privada. Agora, o que vai ser?" Balancei a cabeça, tentando encontrar palavras para explicar tudo isso, para fazer o policial acreditar em mim. Mas não havia nada que eu pudesse dizer ou fazer, então aceitei meu destino, permitindo que os policiais me escoltassem para fora do prédio e me levassem para a rua. Os policiais deixaram o local em sua viatura, mas eu permaneci na calçada em frente ao meu prédio. Para onde mais eu iria? Pensei em um novo plano, pegando meu telefone, pensando que poderia ligar para alguém que pudesse ajudar. Meus pais moravam em um estado diferente, mas certamente poderiam confirmar que eu era filho deles. Nesse momento também lembrei que tinha amigos na cidade, que pensei que me deixariam ficar com eles até que tudo se resolvesse. Mas quando tentei desbloquear meu dispositivo, descobri que não conseguia. O reconhecimento facial não funcionava mais e não aceitava meu número PIN. Eu tinha chegado ao fim do meu mordedor quando olhei para o céu noturno e gritei a plenos pulmões. Achei que as coisas não poderiam piorar, mas naquele momento o céu se abriu e logo fiquei encharcado de chuva fria. "Ei, perdedor, aqui em cima!" Reconheci a voz me chamando, minha voz. Olhando para cima, vi meu sósia gritando comigo da janela do meu quarto. Eu odiava tanto esse cara, mas era impotente contra ele. "Por que você está fazendo isto comigo?" Eu gritei de volta. "Vou te dizer uma coisa, Paul. Por que você não vem aqui e eu explico tudo? O que você acha disso?" Eu não confiava no bastardo e sabia que ele provavelmente era perigoso. Mas do jeito que eu vi, não tinha opções melhores. Além disso, eu tinha um trunfo final que, esperava, viraria o jogo contra o impostor. 5 minutos depois, eu estava de volta à porta da frente. Só que desta vez, meu sósia me deixou entrar. Ele era um cliente legal, tenho que admitir isso. O outro, Paul Young, obviamente não me via como uma ameaça, embora eu planejasse provar que ele estava errado. "Belo lugar que você tem aqui", ele disse sarcasticamente enquanto examinava meu pequeno apartamento de um quarto. "Você não me deu muito para trabalhar com Paul, mas eu vou me virar." Ignorei o insulto sobre minha casa e situação financeira, e em vez disso, confrontei-o. "Você admite que eu sou Paul e esta é minha casa. Então você mentiu para a polícia?" Ele encolheu os ombros com desdém antes de responder. "Por assim dizer, mas a verdade é um pouco mais complicada." Olhei meu sósia nos olhos, examinando-o cuidadosamente pela primeira vez. É verdade que ele parecia quase idêntico a mim, mas havia algumas diferenças sutis. Ele estava barbeado enquanto eu exibia a barba por fazer de um dia inteiro. O cabelo dele também era diferente, curto e penteado para trás com gel, enquanto o meu era longo e desarrumado. E, embora seus olhos fossem da mesma cor que os meus, eles pareciam ter mais brilho. Seus maneirismos também não eram iguais aos meus. De alguma forma, ele parecia mais confiante. Talvez mais arrogante,
andando pelo meu apartamento enquanto olhava para mim com desprezo. Eu já estava farto disso, enquanto minha raiva reprimida aumentava e formulei um plano. Preciso pegar algo no meu quarto, eu disse enquanto controlava cuidadosamente minha voz. Isso é legal? O sorriso do meu sósia se alargou antes de ele responder. Ah, claro, Paul. Você não está procurando por isso por acaso? Um segundo depois, ele puxou uma arma da cintura e apontou diretamente para o meu peito. Recuei com medo, levantando as mãos em sinal de rendição. Como você sabia? Eu balbuciei. Meu sósia riu mais uma vez. Vamos, Paul. O cofre no fundo do seu armário, o código é a nossa data de nascimento. Seriamente? Agora pare de brincar e sente-se para que possamos conversar. Ele apontou a arma para o meu sofá e eu obedeci à sua ordem, sentando-me enquanto olhava para o cano do meu revólver roubado. Não sou um grande armador, mas moro em um bairro ruim, então comprei um revólver, 38 para autoproteção, mas a arma permaneceu intocada em meu cofre, pois nunca tive motivo para usá-la. Mas agora a arma estava nas mãos do meu sósia, que me mantinha como refém dentro do meu próprio apartamento. Relaxe, amigo. Ele disse com um sorriso cruel. Eu não pretendo matar você. Estou apenas tomando precauções para minha própria segurança. Ele abaixou a arma, fazendo-me sentir um pouco mais à vontade. Eu ainda não entendo. Eu exclamei. Quem é você? O outro Paul revirou os olhos em frustração. Você não entende? Eu sou você. Uma versão alternativa de Paul Young de outra dimensão. Verdadeira merda de Twilight Zone, meu amigo. Balancei a cabeça vigorosamente, recusando-me a acreditar no que estava ouvindo. Não, isso não é possível. Isso não pode estar acontecendo. Eu murmurei. O outro eu encolheu os ombros mais uma vez antes de responder. Acredite em mim ou não. Ele disse. Não faz diferença para mim, amigo. Respirei fundo, encontrando o olhar do meu sósia, enquanto tentava entender essa loucura. Ok, digamos que eu acredite em você. Eu respondi nervosamente. Então, por que você está aqui? E o que você quer de mim? Eu não quero nada de você, Paul. Estou aqui apenas para entregar uma mensagem, para manter a corrente funcionando, por assim dizer. Seu tempo nesta dimensão acabou. E, se você quiser sobreviver, você vai querer seguir minhas instruções. Fiquei muito assustado e tinha tantas perguntas, então perguntei a mais óbvia sem pensar. O que você quer dizer com o meu tempo acabou? Meu sósia suspirou alto e parecia que estava perdendo a paciência comigo. Escute, amigo, eu estava no mesmo barco que você não faz muito tempo. Lá estava eu, cuidando da minha vida e vivendo da melhor maneira possível. Então, um dia, cheguei em casa e encontrei outra pessoa morando em minha casa. E adivinhe, ele se parecia comigo. Levantei uma sobrancelha em surpresa antes que o outro eu respondesse. Sim, isso mesmo, Paulo. Estive exatamente na mesma posição que você e tive que seguir as regras para sobreviver e chegar aqui. Agora é a sua vez, amigo. Mas esta é a minha casa. Repeti com raiva. Este é o meu lugar. Não mais. Ele respondeu. Suas chaves não funcionam, seus IDs foram apagados e você não consegue acessar seu telefone. Não é mesmo? Balancei a cabeça humildemente para confirmar. Bem, isso é apenas o começo e as coisas vão mudar rapidamente daqui em diante. Todas as evidências de sua existência estão sendo apagadas deste universo. Não pode haver dois Paul Youngs na mesma dimensão por muito tempo, você vê? Ele fez uma breve pausa, o tom de sua voz se tornando mais sério enquanto ele pronunciava suas próximas palavras. Você tem até meia-noite, amigo, para o jogo acabar. Um arrepio gelado percorreu todo o meu corpo enquanto eu tentava compreender essa terrível ameaça à minha existência. O que acontece à meia-noite? Murmurei com medo. Eu simplesmente desapareço? Eu vi um medo entrar nos olhos do outro eu antes que ele respondesse. Você deixará de existir neste universo. Depois disso, você vai para outro lugar. Não sei todos os detalhes, mas tive uma ideia do que aguarda as nossas versões que falham em sua missão. E acredite, amigo, isso não é bom. Meu cérebro estava funcionando a 100 milhas por hora neste momento. Lutei para respirar e senti como se as paredes estivessem se fechando sobre mim. Eu ainda não conseguia acreditar que nada disso fosse real. Mas deve haver uma saída? Eu implorei. Você sobreviveu, então eu também posso, certo?
Claro. Ele confirmou com um aceno de cabeça. Vou ajudá-lo com o ritual, assim como o último cara me ajudou. Mas você precisa fazer a sua parte, Paul, e não será fácil. Quem está fazendo isso conosco? Eu perguntei. E o que diabos eles querem conosco? Não tenho certeza. Meu sósia respondeu. E nem o cara antes de mim. Acho que esse conhecimento se perdeu em algum momento. Meu palpite é que uma versão nossa fez um acordo com alguns seres demoníacos desagradáveis, interdimensionais, e agora estamos todos pagando o preço. Quanto ao motivo de eles estarem fazendo isso, acho que eles apenas gostam de brincar com a gente, pequeninos. É apenas um jogo para eles, você vê. Eles fazem as regras e nós temos que segui-las. É assim que as coisas são. Respirei fundo antes de fazer minha próxima pergunta. Ok, então o que eu tenho que fazer? Os olhos do meu sósia baixaram antes de ele responder com um tom de voz sombrio. É um ritual de sangue, Paul. E só há uma maneira de vencer. Você tem que tirar 3 vidas até meia-noite. 3 almas. Esse é o preço delas. Eu engasguei em descrença. Você quer que eu mate 3 pessoas inocentes? Exclamei com desgosto. O outro eu parecia irritado, cerrando os dentes antes de responder. Eu não quero que você faça nada. Estou apenas comunicando as regras do jogo. Cabe a você decidir o que fazer com essas informações. Quanto aos inocentes, bem, isso também depende de você. As regras não especificam quem você mata. Você não consegue pensar em 3 idiotas que merecem morrer? Eu poderia, é claro, pensando no incidente do início do dia, mas eu não acreditava que fosse capaz de fazer isso. Eu não sou um assassino, murmurei enquanto abaixava a cabeça. Nem eu era, ele respondeu. Não até que eu cumpri as regras. Você ficaria surpreso com o que somos capazes de fazer quando estamos entre a cruz e a espada. Ainda assim, não posso lhe dizer o que fazer, Paul. A decisão é sua, mas você precisa tomar isso rapidamente, meu amigo. O tempo está passando. Ele cuidadosamente colocou o revólver na mesa de centro na minha frente e eu apenas olhei para a arma por um longo tempo, enquanto lentamente me dei conta de que minha antiga vida havia acabado para sempre. 30 minutos depois, eu estava sentado no ônibus, com um boné de beisebol e um cachecol cobrindo meu rosto enquanto segurava o revólver no bolso da jaqueta, tremendo quase incontrolavelmente enquanto considerava a ação anteriormente impensável que precisava realizar. Meu sósia explicou tudo antes de eu partir. Eu sairia às ruas e cometeria um triplo homicídio enquanto ele permanecia em meu apartamento e se preparava para o ritual. O que poderia dar errado? 1 milhão de possibilidades passavam pela minha cabeça. Eu não confiava totalmente no meu sósia, mas também não via que tivesse outra opção. E de alguma forma eu sabia que ele não estava mentindo sobre a minha situação. No fundo da minha alma, eu podia sentir isso escapando de mim. Senti que não pertencia mais a este universo. Eu me tornaria uma não-pessoa, um impostor que logo seria arrancado deste mundo para que o equilíbrio pudesse ser restaurado. Mas mesmo no meu estado de puro desespero, ainda me questionava se conseguiria tirar uma vida humana, quanto mais 3 vidas. Eu era capaz de cometer um ato tão hediondo? Eu descobriria em breve. O ônibus parou abruptamente e o motorista me disse que aquela era minha parada. Fiquei ali sentado por um momento, incapaz de me mover ou responder. Foi só depois que o motorista me chamou pela segunda vez que finalmente consegui me levantar com as pernas trêmulas, caminhando lentamente pelo corredor e sem olhar para o motorista enquanto saía para a calçada. Quando o ônibus se afastou, virei-me para o ponto de táxi, respirando fundo enquanto me aproximava dos meus alvos. Moe, Larry e Champ estavam todos sentados na frente do escritório, distribuindo um baseado enquanto contavam piadas grosseiras e riam. Eles não me notaram até que eu estava quase perto deles, parado na calçada, bem em frente ao pequeno escritório. Moe foi o primeiro a me ver, parecendo surpreso e irritado com minha aparição repentina. Não sei porquê, mas naquele momento puxei o cachecol para baixo para revelar o meu rosto. Acho que queria que ele soubesse que era eu. O olhar de perplexidade de Moe logo foi substituído por um de reconhecimento e depois por uma zombaria aberta. Bem, olha quem está de volta, rapazes, ele disse. Um coro de risadas cruéis se seguiu quando os 3 fantoches se viraram em minha direção. Moe franziu a testa antes de continuar. Então, o que você quer, idiota? Quer baseado?
ou uma garota para passar a noite, é melhor você ter dinheiro. Eu não disse nada, não pronunciei uma palavra, mas encontrei seu olhar, o ódio crescendo em meu coração enquanto tentava me preparar para a terrível tarefa que estava por vir. Moe rapidamente perdeu a paciência. Seu tom tornou-se cada vez mais hostil. Ei, idiota! Se você não está comprando, você precisa dar o fora do meu quarteirão. Eu não estou brincando aqui. Mais uma vez não respondi nem saí do lugar. Minha mão estava no bolso, segurando minha arma com força. Mas eu não retirei, ainda não. Acho que esse cara tem um problema de ouvido, disse Larry. Sim, Moe respondeu. Bem, vamos ver se posso ajudá-lo. Com isso, ele estendeu a mão para trás do balcão e retirou um taco de beisebol. Respondi na mesma moeda, tirando o revólver da jaqueta e apontando-o para a cabeça dele. Moe ficou chocado, recuando enquanto olhava para o cano da minha arma. Mas minha mão tremia e não consegui puxar o gatilho. Moe percebeu minha hesitação, seu medo se transformando em fúria enquanto ele erguia o bastão e rosnava. Você não tem coragem. Moe chorou. Não sei o que aconteceu depois, mas algo estalou dentro de mim. Firmei minha mão e apertei o gatilho. Bang! A arma disparou e a cabeça de Moe explodiu em vísceras sangrentas, e observei seu corpo inerte cair pesadamente no chão. Segundos depois, Larry pulou da cadeira, os olhos cheios de choque e adrenalina. Reagi por instinto, atirando 2 vezes e acertando Larry no peito. Ele caiu para trás na cadeira, batendo seu queixo no chão quando ele caiu. Champ foi mais rápido em reagir, sacando uma espingarda antes que eu pudesse mirar novamente. Eu o vi engatilhar a arma e entrei em pânico, saí correndo pela porta enquanto Champ atirava e o vidro se estilhaçava atrás de mim. Continuei correndo, me escondendo atrás de um carro estacionado, enquanto Champ atirava de novo, quebrando o para-brisa. A adrenalina corria em minhas veias enquanto eu fugi do local, ouvindo Champ gritar atrás de mim com pura fúria em sua voz, gritando: Eu vou te matar! Eu vou matar você, filho da puta! Corri 4 ou 5 quarteirões, parando apenas quando fiquei sem fôlego. A arma ainda estava na minha mão e todo o meu corpo tremia. Eu não conseguia acreditar que tinha acabado de matar 2 homens, mas o pior é que falhei na minha missão. Meu sósia foi muito claro em suas instruções. Eu precisava tirar 3 vidas ou estava acabado. 2 mortes não foram suficientes. Eu não sabia o que fazer, mas de repente, uma oportunidade se apresentou. Olá, senhor. Você está bem? Você pode me dar algum troco? Virei-me e vi o sem-abrigo que encontrei mais cedo naquele dia, com o rosto envelhecido e a barba emaranhada visíveis sob as luzes da rua. Ele ficou parado na calçada bem na minha frente, estendendo a mão com expectativa, enquanto revelava um sorriso de dentes amarelos e rachados. De repente, um plano foi formulado dentro do meu cérebro confuso, um plano tão terrível que eu mal conseguia acreditar que o estava contemplando. Matar criminosos era uma coisa, mas um sem-teto inofensivo? Minha alma ficaria manchada para sempre pelo derramamento de sangue inocente, mas foi o medo que me moveu naquele momento, o medo do que me aguardava se eu falhasse na minha missão. E então, levantei minha arma, mirando na cabeça do homem e murmurando: Sinto muito. E então atirei, acabando com a vida dele com um único aperto no gatilho. Voltei a pé para o apartamento, tentando aceitar a atrocidade que acabara de cometer. Ouvi o barulho das sirenes da polícia nas ruas, enquanto os policiais respondiam à minha onda de assassinatos. Também fiquei de olho no relógio, percebendo que meu tempo estava rapidamente se esgotando. Finalmente voltei para minha casa, ofegante e suando devido ao esforço. Faltavam apenas 10 minutos para meia-noite, e meu sósia estava quase tão frenético quanto eu. Onde diabos você estava? Ele exclamou. Desculpe, respondi entre respirações. Tive alguns problemas. Esqueça isso, você matou 3, ele demandou. Sim, eu confirmei solenemente. Bom, agora vamos trabalhar, não há um momento a perder. Corremos para a sala de estar, onde notei como meu sósia havia reorganizado os móveis, desenhando o que parecia ser um pentagrama no chão de madeira, usando uma caneta afiada, e circundando cuidadosamente o círculo com velas tea light da gaveta da minha cozinha. Parecia tão amador que eu poderia ter rido, mas eu tive que seguir suas ordens sem hesitar e não rir.
Fique no centro do círculo e não saia dele por nenhum motivo. Fiz o que me foi dito, mas não antes de meu sósia colocar um pedaço de papel dobrado no bolso de cima. Sua cópia do encantamento. Ele explicou. Você precisará ler do outro lado. Fiquei confuso por um momento, mas logo entendi. Ele queria que eu continuasse a corrente para ajudar a próxima versão minha a completar o ritual. Eu não tinha pensado tão à frente, pois meu único foco era a sobrevivência e ainda não estava fora de perigo. Observei com espanto enquanto o outro eu acendia cuidadosamente cada uma das velas ao meu redor e começava a ler sua própria cópia de um encantamento em latim, recitando meticulosamente as palavras, enquanto eu ficava dentro do círculo e observava. Todo o ritual parecia uma farsa e me perguntei se o outro eu estava falando merda, mas de repente senti uma onda de energia quando uma parede de fogo subiu das velas, me cercando por todos os lados. Temi que o anel de chamas me consumisse, mas logo se estabilizou, formando uma barreira de luz que me separava do resto do universo. Meu sósia continuou a ler as palavras com atenção para completar o ritual, mas logo foi interrompido. Ouvi o barulho das sirenes na rua abaixo e depois o barulho das botas nos corredores do lado de fora do meu apartamento. Meu sósia parou de ler, seus olhos se arregalaram de alarme enquanto ele gritava comigo com uma fúria intensa. Você trouxe os policiais de volta aqui, seu filho da puta idiota. Num instante, ele pegou o revólver que eu havia deixado na mesinha de centro, mirando diretamente no meu peito antes de abrir fogo. Bang! Bang! Ele disparou 2 tiros a queima-roupa. Olhei para o meu corpo, mas não vi feridas e não senti dor. Imaginei que o círculo ao meu redor tivesse de alguma forma bloqueado as balas. Meu duplo puxou o gatilho pela 3ª vez, mas a arma emitiu um clique vazio. Não há mais balas. Um momento depois, a porta foi arrombada e um membro da equipe SWAT vestido de preto invadiu minha sala de estar. O outro eu se virou no momento em que o primeiro oficial entrou na sala. Meu sósia ainda estava com o revólver na mão enquanto gritava. Não, espere! Mas o comandante da SWAT não se arriscou, disparando um único tiro de seu rifle que explodiu no peito do outro eu, jogando seu corpo para trás. Meu sósia estava caído contra a parede oposta e olhou para mim em seu último momento, com choque e dor nos olhos enquanto tentava falar, mas sua vida foi extinta antes que ele pudesse pronunciar uma palavra. Logo, mais 2 membros da SWAT entraram na sala e todos apontaram seus rifles diretamente para mim. Congele, idiota! O comandante gritou. Ajoelhe-se e coloque as mãos sobre a cabeça. Fiz o que ele instruiu, submetendo-me às ordens do policial. O comandante avançou numa aparente tentativa de me prender, mas quando bateu na parede que me cercava, seu corpo foi jogado para trás e ele caiu na porta como um boneco de pano sem vida. Policial ferido! Gritou um dos outros policiais. Tire-o daqui! Eles abriram fogo, disparando muitos tiros de seus rifles, mas mais uma vez, as balas foram bloqueadas pelo círculo e eu estava protegido. Eu estava seguro por enquanto, mas não tinha ideia de quanto tempo essa proteção sobrenatural iria durar. Claramente o outro eu não tinha terminado o ritual antes de morrer. Eu não sabia o que fazer e quase sucumbi ao pânico cego. Mas então me lembrei da folha de papel que meu sósia me passou. Ignorando os gritos e recarregamentos da equipe da SWAT, enfiei a mão no bolso e retirei o bilhete, com a mão tremendo e a mente acelerada enquanto examinava a página e tentava descobrir onde meu sósia recém-falecido havia parado. Tive um momento eureka quando percebi que só restavam 2 palavras para falar, que li em voz alta através dos meus lábios trêmulos. Initium novum. Tudo mudou em um segundo quando o círculo queimou com uma nova intensidade e de repente a equipe da SWAT, meu apartamento, tudo derreteu. Quando as chamas diminuíram, fui consumido pela escuridão e então caí, meu corpo indefeso mergulhando em um vazio negro. Gritei de puro terror enquanto descia, vendo um fogo bem abaixo de mim, mas cada vez mais perto. Gritei mais alto ao cair em meio às chamas, minha pele chamuscada e meus olhos ardendo enquanto fiquei temporariamente cego. Caí pesadamente, encontrando-me numa cadeira de metal frio e retorcido. Antes que eu pudesse me mover, as restrições se encaixaram, prendendo meus pulsos e tornozelos. Eu gritei, lutando em vão contra as amarras enquanto meus olhos se adaptavam ao meu novo ambiente.
Não sei se estive no inferno, mas foi bem perto disso. Eu estava preso a uma cadeira dura de aço localizada em uma sala escura, mal iluminada por tochas presas às paredes rochosas. O lugar fedia a carne podre e morte assustadora. Mas piorou. Os sons de gritos reverberaram por toda a câmara escura e, quando examinei o interior, testemunhei múltiplas vítimas de tortura. Homens pendurados nas paredes, seminus e acorrentados, seus corpos emaciados espancados de preto e azul, e sua pele e carne fatiados como cortes de carne bovina. Esses homens estavam agarrados à vida, mas seus olhos vermelhos estavam cheios de terror e loucura, devido às muitas torturas infligidas a eles. E quando olhei para seus rostos angustiados, descobri a terrível verdade. Cada uma daquelas almas torturadas era eu, ou mais precisamente, outra versão de mim. Aqueles que não conseguiram completar o ritual foram enviados para este lugar infernal, para que pudessem ser atormentados por toda a eternidade. Seus gritos e pedidos de misericórdia atacaram meus ouvidos, e senti como se minha cabeça estivesse prestes a explodir. Eu não entendi. Seria esse o meu destino? Não segui as instruções corretamente? Ou isso sempre iria acontecer? Talvez eu estivesse condenado desde o início. Fechei os olhos, lutando desesperadamente contra minhas restrições, mas não encontrando meios de escapar. Quando reabri os olhos, gritei de terror ao ver as duas figuras que, de repente, se materializaram na minha frente. As duas entidades demoníacas assumiram formas humanas. Um era homem e a segunda mulher. Ambos usavam túnicas vermelhas e capuzes que cobriam suas cabeças, mas o que os denunciava eram seus olhos escuros e sem alma, como os de um tubarão. Eles me examinaram com um zelo predatório, não conversando comigo, mas falando sobre mim entre si. Paulo Jovem 217. A mulher começou. Ele não parecia muito no início, mas acredito que superou todas as expectativas. O homem respondeu pensativo. Ele certamente fez uma bagunça sangrenta, estragou o trabalho na praça de táxis, fez com que seu antecessor fosse morto. E daí? A mulher perguntou. Essas coisas raramente são limpas e arrumadas, e no final ele cumpriu. Pessoalmente, fiquei impressionado por ele ter despachado o sem-abrigo. Sem escrúpulos morais e apenas um segundo de hesitação. Este é um verdadeiro filho da puta implacável. O homem encapuzado concordou com a cabeça. Sim, ele se mostrou digno e prestou sua homenagem. Devemos cumprir nossa parte do acordo e mandá-lo embora. Ele estalou os dedos e um segundo depois fui engolido por uma luz ofuscante. Os gritos desapareceram e fui tirado daquela paisagem infernal, meu corpo e alma jogados no vazio entre as dimensões. Acordei em um lugar estranho, levantando-me de uma cama king size em um quarto grande e bem mobiliado. Sentei-me lentamente, minha cabeça ainda girando enquanto tentava aceitar a loucura pela qual havia passado. Caminhei propositalmente pelo quarto e depois pelo resto da casa, examinando de perto os acessórios e acessórios. Eu me vi dentro de uma grande casa de família suburbana, muito maior e mais grandiosa do que o pequeno apartamento de um quarto na cidade em que morei anteriormente. Vi fotografias de família, notando um homem que se parecia comigo sorrindo e posando ao lado de uma linda esposa e 2 filhos pequenos, um menino e uma menina. Então, a minha versão neste universo é a de um homem de família abastado. Será difícil para mim me adaptar a esta nova vida, amar a esposa e os filhos de outro homem, mas encontrarei uma maneira de fazer com que isso funcione. Cheguei longe demais, e fiz muito para querer desistir agora, né? Enquanto escrevo este relato, posso ver um carro parando na garagem do lado de fora. Um homem saiu do veículo e se parece comigo. Ele está lutando com as chaves, tentando fazê-las caber na fechadura. Posso ver a confusão e a frustração em seus olhos, e é tudo muito familiar. Em seguida, ele tentará o telefone, mas também não terá sorte. Estou me preparando para o difícil encontro que se seguirá. Se esta versão de Paul Young for parecida comigo, ele não acreditará em uma palavra da minha história, pelo menos a princípio. Mas tenho este trabalho a fazer, esta mensagem a transmitir. Precisarei ser mais inteligente que meu antecessor e me proteger do golpe. Mas no final das contas, estarei lá para ler as palavras e completar o ritual.
A corrente continuará e os demônios ficarão satisfeitos. E quando minha tarefa final estiver concluída, farei o meu melhor para me estabelecer em minha nova vida. Há sangue em minhas mãos, mas minha nova família nunca saberá quem eu realmente sou ou o que fiz para chegar aqui. Levarei esse terrível segredo comigo para o túmulo e rezarei para nunca mais retornar àquela câmara de tortura nas profundezas do inferno. Agora, se me dá licença, preciso atender a porta. Se você chegou até o final dessa história, meus parabéns. Agora, como retribuição do bom trabalho, eu só peço o seu like e a inscrição, e se puder também compartilhe com mais alguém, assim me motivarão a trazer sempre conteúdo de qualidade. Até mais.